Eu quero fazer uma oração antes de começarmos a ministração. Pai querido, Pai amado, obrigado, Senhor, por essa noite, obrigado por essa série de mensagens, sabedoria ou sorte. Senhor, o Senhor sabe o que de fato é os resultados, todas as áreas das nossas vidas, porque se fosse sorte era muito pouco, mas a gente sabe que é o Senhor nos preparando para o próximo estágio, para a próxima fase das nossas vidas. E nós acreditamos no trabalho do Senhor, nós acreditamos no preço que foi pago na cruz. E nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, Pai. Prepara nosso coração para receber essa palavra e que possamos sair daqui hoje com uma semente plantada, para que possamos colher esses frutos e que esses frutos sejam para a Tua obra, para o Teu reino e para transformar a vida das pessoas que estão à nossa volta. Nós entregamos ao Senhor, nós consagramos ao Senhor essa palavra e te pedimos, Senhor, nos dá o entendimento dessa palavra. No nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você está bem? Eu não vou mandar você cumprimentar 5 pessoas ao seu lado, que vai que você não gosta, né? Cumprimenta 5, cumprimenta 6, mas aí fala com a pessoa que está ao seu lado, pelo menos uma, dá uma boa noite, um high five aí para a pessoa que está do seu lado, e vamos para essa jornada de hoje. Para mim é uma alegria, de novo vou falar, é uma alegria. Nunca foi tão difícil conseguir tirar uma mensagem de dentro e colocar num papel. Eu falei, meu Deus, eu não dormi, eu estou a noite toda acordado. E eu fiquei acordado, quando eu fui dormir era de manhã, e eu falei, meu Deus, Senhor, o que o Senhor quer falar? Porque não acontece isso, acontece, mas não acontece nessa intensidade toda. Foi uma emoção muito grande, muito forte. E eu acredito que Deus quer falar aos nossos corações de alguma forma, sobre sabedoria ou sorte. Só que o tema de hoje é sabedoria ou sorte. Riqueza, sabedoria ou sorte. O que você acha que é? E muitas pessoas acreditam que é sorte, muitas pessoas acreditam. E muitas pessoas, por acreditar que algumas coisas na vida é sorte, pessoas estão perdendo os seus casamentos. Tem recurso, tem dinheiro, mas não tem um casamento. Por causa de achar que é sorte, muitas pessoas estão perdendo seus relacionamentos familiares, com os filhos, com os próprios funcionários, porque vai pegando relacionamento de um modo geral. Porque a gente acha, é sorte, eu sou muito sábio, a minha empresa ela tem prosperado porque eu sou capaz, eu sou extraordinário, eu sou incrível, e acha que é sorte. Mas existe algo por trás de toda essa sorte, e eu acredito demais, que a sabedoria de Deus, ela vai nos provando com a palavra, ela vai nos comprovando com as nossas experiências e vai comprovando com as experiências dos nossos familiares que vieram antes de nós. E eu sou de uma família empresarial. E nessa família empresarial eu não conheço ninguém 5 gerações para trás que não foi empresário. Então, até a 5ª geração de quem eu conheço, dos meus tataravós, que eu conheço a história, todos eram empresários, todos eram negociantes, todos eram comerciantes. E mudou um pouco aqui o caminho, mas está na série, viu, gente? Fica tranquilo. E o que acontece? Eu fui criado dentro de uma empresa. Eu era doente, eu tinha um problema renal, e eu ia com o meu avô para a empresa do meu avô. Então, lá naquela empresa, lá na cidade que a gente morava, no interior da Paraíba, em Lagoa Seca, ao lado de Campina Grande, eu via como era o trato dele com a empresa que ele tinha, como ele tratava os funcionários dele, como ele tratava os fornecedores e como ele tratava os clientes. E ele tinha o posto mais famoso da região. Então, o posto ficava numa BR que ligava o Brejo da Paraíba até Campina Grande, que é a cidade principal. As pessoas deixavam de abastecer seus carros a 30 quilômetros atrás para parar no posto do meu avô, para abastecer no posto do meu avô, porque ele era um bom comerciante. E um bom comerciante faz o quê? Negocia. Um bom comerciante que sabe negociar, ele sabe se relacionar, ele sabe conversar, ele não perde uma venda. Ele perde o lucro, talvez, ele perde a margem, mas ele não perde o cliente, porque ele sabe que aquele cliente poderá ser o cliente que vai mudar a história dele. E ele, como bom negociante,
sem me ensinar, nunca me ensinou, não me lembro de uma aula, eu acompanhando meu avô, dono de um posto de gasolina, eu via ele 6 horas da manhã, no posto, vestido de calça de linho, paletó de linho, camisa branca, conversando com o dono do posto de gasolina, pegando na bomba para abastecer o carro do cliente, ficar batendo, proseando com o cliente. Então, isso vai fundamentando em você que tudo na vida é negociação, é o comércio, entendeu? Então, eu fui vendo ali o meu avô negociar com os clientes, com os fornecedores, e ali eu aprendi a arte do comércio. E na arte do comércio eu aprendi a arte da comunicação, de comunicar com as pessoas, de conversar com as pessoas, fazer amizade com as pessoas, porque eu cresci vendo o meu avô fazendo isso. Aí eu ia para o outro interior, ia para a casa do meu outro avô, e eu via a mesma cena. Só que o meu outro avô já tinha saído do mercado, porque ele tinha quebrado. Veio uma crise grande e ele foi obrigado a fechar as portas do estabelecimento dele, que era a padaria. Tinha padarias, veio a crise do sisal no Nordeste, veio uma seca e quebrou um monte de empresa, meu avô foi no bolo. Deixou de ser empresário. Mas eu vi o exemplo dele, como ele não deu certo de ouvir a história. Então, você vai juntando tudo isso e você vai dizer, opa, eu vou usar isso para a minha vida. Aí me fala, quando as pessoas lá em Brasília vê a minha história, pensam o quê? Foi sorte esse menino vender o tanto de bolo que ele vende. Mas não sabe a história, a trajetória que tem por trás. Antes de eu virar um empresário, teve sala de aula presencial, real, com quem joga o jogo de verdade, não quem cria uma história. O camarada nunca teve uma pipoqueira, está ensinando o povo a ganhar dinheiro. Entendeu? Então, a gente tem que olhar essas histórias. Então, aquilo ali, eu fui crescendo, fui desenvolvendo. Então, nesse meio, eu tive 33 profissões. E nessas 33 profissões, eu tive 33 oportunidades de ver como uma empresa dá certo e como ela dá errado. Então, a sabedoria que eu recebi ali do meu avô me fez eu permanecer em pé, mesmo quando não dava certo. Aí não foi sorte. Foi oportunidade que chegou. Chegou a oportunidade e eu estava pronto para executar. Então, como eu estava pronto para executar, eu estava pronto o quê? Para acertar ou errar. E é no acerto que você vai para o próximo... É no erro ou no acerto que você vai para o próximo estágio. Porque quem nunca tenta, nunca vai errar ou acertar. É aquela história, um faixa preta é um faixa branca que não desistiu. Então, eu quero deixar hoje bem enraizado no coração de cada um de vocês, que nunca vai ser sorte. Bem no começo, já assim, nunca vai ser sorte. Se alguém lhe vender a história que vai acontecer porque você está andando com fulano, com todas as teorias que são vendidas, eu vou te falar, esquece, não é sorte, é consequência de muito trabalho, de muito suor, de muita lágrima. Isso é a sorte do empresário. É muito trabalho, é muito suor e muita lágrima. Não é de outra forma. Se você pegar qualquer pessoa que está aqui, profissional, qualquer área da vida, ele teve muito suor, ele teve muita lágrima e ele teve que errar muito para conseguir acertar uma única vez. E é nessa única vez que ele acerta, que ele vai para o próximo nível e ele vai saber, foi a sabedoria de Deus que me fez chegar até aqui. Eu não vou desistir, porque eu não sou um faixa branca que desistiu. Eu vou colocar a faixa branca e vou para o próximo nível, vou para o próximo estágio e vou chegar, se Deus quiser, na faixa preta. Eu acho que quem luta quer chegar na faixa preta. Alguém luta aqui? É lutadora, olha aí, eu não sei nada de luta, mas a pastora é lutadora. Ah, tá. Desculpa, pensei que era pastora, que era faixa preta. E assim é a nossa vida. Eu vi esses exemplos, vi o meu avô negociando, vi o meu avô que não deu certo. Mas, mesmo assim, ele não desistiu. Quando ele chegou aos 50 e poucos anos de idade, 56 mais ou menos, quebrou, ele foi estudar, passou no concurso público, virou funcionário público, virou coletor de impostos da cidade, aposentou e não desistiu, porque só é fracassado aquele que desiste. Então, quando você avaliar que riqueza é sabedoria ou sorte, sabe que sempre vai ser sabedoria. E eu quero
trazer um pouco da história de algumas pessoas na Bíblia. Eu empolguei aqui, viu? José. Quem conhece a história de José? José, ele começou muito mal. Ele tinha tudo para dar certo, mas ele começou muito mal, porque faltou sabedoria. Ele começou a enfrentar os irmãos dele, afrontar os irmãos dele com a história do sonho dele. Faltou um pouco de sabedoria. E por causa disso, os irmãos dele vendeu ele como escravo. E ele foi jogado no poço. E ele tinha tudo para dali para por diante ser um camarada amargurado, ser um camarada destruído, ser um camarada dali da cisterna até o próximo estágio. Imagine você ser jogado na cisterna pelos seus irmãos. E detalhe, não é ser só jogado, porque ser jogado poderia ser uma brincadeirinha da época, um bulizinho, né? A brincadeirinha da época podia ser jogar os irmãos na cisterna, mas aí teve o próximo estágio, foi ser vendido como escravo. E ele é vendido como escravo e a gente sabe como ele chega no Egito, e ali no Egito ele se torna servo de Potifar, ele vai para a cadeia, na cadeia ele prospera, e a Bíblia fala que tudo que José fazia, prosperava. Agora imagine o tempo que José teve para ser preparado para uma reunião de 15 minutos. Quantos anos durou? 17 anos? 17 anos de treinamento. Foi sabedoria ou foi sorte? Naqueles 15 minutos com Faraó. Sem perder nada. A Bíblia não fala que José chegou perante Faraó blasfemando, resmungando, falando mal dos irmãos, reclamando, lá no Nordeste a gente fala se maldizendo, ou se maldizendo. Não, ele chegou para resolver a situação. E muitas das vezes nós passamos por um período de treinamento. Nós estamos sendo treinados. Às vezes você está aqui passando por 10 anos de treinamento e a chave ainda não virou. E você fala, meu Deus do céu, estou sem sorte. Está sendo treinado. Está sendo aperfeiçoado. Está sendo capacitado, porque vai chegar o próximo estágio, vai chegar o próximo tempo da sua vida. Então você está sendo preparado para esse tempo. E José chega diante de Faraó e ele conta, ele revela o sonho de Faraó, ele traduz aquilo e sem Faraó consultar. Ele não tinha ferramentas de inteligência artificial, ele não tinha internet para consultar o pedreguinho, a origem do camarada, de onde ele veio, quem ele era. José soube negociar, soube ser um comerciante, um negociante, e ele vende a ideia, ele traz a solução e ainda ganha o cargo. E não é um cargo qualquer, ele ganha o melhor cargo. Sabedoria ou sorte? Me responde. Sabedoria ou sorte? Sabedoria. Imagina que se ele tivesse tido essa sabedoria no começo, só que eu entendo que algumas cisternas são apresentadas a mim e a você a título, a fim de treinamento, a fim de capacitação, a fim de que você saia daquela cisterna com sabedoria para ir para o próximo estágio da sua vida. Amém? Amém? E eu acredito que é tudo isso que está escrito em Provérbios. Porque se a gente for pegar os ensinamentos de Provérbios e a gente cruzar com a vida de José, ele usou muita coisa que está ali em Provérbios. Muita coisa. E quando ele está diante dos seus irmãos, ele fala, não, fiquem tranquilos. O mal que vocês pensaram que estava tentando fazer contra mim, não foi vocês, não, foi Deus. Deus me trouxe por aqui para preparar essa terra, sabe por quê? Porque ele sabia que ia chegar esse tempo de fome, ia chegar esse tempo de escassez e precisava de alguém como eu para estar aqui abrindo o caminho para que quando vocês chegassem, o problema tivesse resolvido. Porque Deus ele vai te colocar em novos estágios para você resolver problemas de pessoas. Porque cada problema carrega uma oportunidade. Cada problema que você está enfrentando hoje carrega uma oportunidade para você ir para o próximo nível, estágio da sua vida. Eu fiquei 10 anos perdendo tempo com uma situação.
É a primeira vez que eu vou falar isso em uma igreja pregando. Eu perdi 10 anos da minha vida gastando energia com algo que Deus já tinha mostrado que eu não precisava querer resolver com minhas mãos. E era uma coisa tão boba que se eu falar para vocês, vocês vão embora. Vocês vão dizer, não acredito que o pastor viveu isso. É uma coisa simples. É uma coisa que todo mundo aqui vive. Liberar um perdão. Quem aqui precisa liberar um perdão? É muita coragem perguntar isso, né? Todo mundo aqui perdoou todo mundo, ninguém precisa perdoar ninguém. Que coisa boa, estou no lugar certo. Sempre a gente precisa liberar um perdão. Às vezes para nós mesmos. E no meu caso era comigo mesmo, não era com ninguém. Eu tinha que largar a mão de um sentimento que eu criei para que eu pudesse avançar. Só quando eu tirei esse sentimento, não, ninguém vai me parar, não, ninguém vai me... Não, eu não aceito mais ser parado por essa situação. Liberei perdão, comecei a falar com minha boca, essa situação não mais me pertence, essa situação é do Senhor. Eu amo, eu libero, eu perdoo. E começou um novo estágio na minha vida, uma velocidade que eu não consigo explicar. O que eu não vivi nos 10 anos amarrado, em 8 meses aqui nos Estados Unidos eu já vivi tudo. Então, se em 10 anos eu fiquei amarrado, em 8 meses eu fiquei livre, liberar quem te prende é sabedoria ou sorte? Sabedoria. Mas essa sabedoria poderia ter chegado 10 anos atrás. Mas nós estamos sendo forjados para um novo tempo. E toda nova oportunidade carrega consigo um desafio, e todo desafio carrega uma oportunidade de você ser desenvolvido para viver um novo estágio da sua vida, para você adquirir riqueza, não a riqueza que o mundo oferece. Que a riqueza que o mundo oferece é você ter muitos bens, é você ter muito dinheiro na conta, é você estar esbanjando para o seu prazer e acabou. Mas riqueza, de acordo com a Bíblia, é muito além de recurso financeiro. É muito além, é você ganhar sem perder sua alma. É você ganhar sem perder sua família, é você ganhar sem perder os seus amigos, é você ganhar sem machucar as pessoas, é você ganhar, prosperar e você dizer, eu vou ser aquele que empresta. Eu vou ser aquele que vou ter muito, eu vou ser aquele que quando a pastora falar que vai ser 3 mil caixas, eu vou chegar com as 3.000 e ela vai dobrar a meta. Porque você vai ter sabedoria para prosperar e o dinheiro que você tem, o recurso que você tem, não é para você, é para promover o reino de Deus. Se você tiver esse entendimento, seu dinheiro, ele aumenta na sua conta, os negócios, as oportunidades de negócio, ela bate na sua porta com uma velocidade que você não imagina, não dá para explicar isso, só vivendo. Quando você pega os seus recursos e usa para a obra de Deus, as coisas acontecem. Faz o teste. Se não der certo, vocês falam com a pastora. Ela assim, pastora, não deu certo. Mas eu duvido que não vai dar certo. Testa com um pouquinho, gente. A gente não tem coragem, às vezes. Rapaz, o povo tem coragem de investir em cada coisa. Eu quase que investi nos avestruz na época. O povo tem coragem de investir em cada coisa e não tem coragem de investir no irmão. Vamos lá desafiar. Eu duvido, a pessoa que der as 100 caixas do bolso mesmo assim, pastora, vai ter 100 caixas. Eu duvido se até o Natal, daqui a 90 dias mais ou menos, se sua vida não vai ter mudado, se não vai ter uma oportunidade, se não vai ter alguma situação, se não vai acontecer alguma coisa. Eu duvido. E mais plantando numa obra como aquela, de um povo que estão evangelizando há quanto tempo? Eu acho que o Instituto Billy Graham já ganhou mais gente do que se juntar um monte de crente junto. Porque eles estão trabalhando e eles precisam do quê? Da tua sabedoria. E só ganha dinheiro quem tem sabedoria. Ponto. Vamos lá. Salomão. Vamos entrar em Salomão. É muito bom. Sabedoria, a força que traz sucesso. A sabedoria que precisa... Sabe qual é a sabedoria que você precisa hoje? Qual é a sabedoria que você precisa? A sabedoria que eu preciso é Jesus. Essa é a sabedoria que eu preciso. Porque a sabedoria que é Jesus na minha vida vai mudar a minha vida completamente. Levítico 18:5. Vamos entrar na Bíblia, né? Porque até agora o pregador só ficou falando, né? Vamos entrar na Bíblia, né? Ainda tenho aí 20 minutos para falar da Bíblia. Mas tudo que eu falei está na Bíblia. São ensinamentos que é a Bíblia que ensina. E foi vendo lá meu avô,
A minha bisavó foi a primeira crente da família. E ali foi passando para o meu avô, para a minha mãe, chegou em mim, chegou agora nos meus filhos, chegou na minha sobrinha neta. Eu tenho uma sobrinha neta, então está indo de geração em geração, por causa da decisão sábia de uma mulher, que não foi empresária, não foi servidora pública, só foi dona de casa, mas ela abriu a porta para nos alcançar. E isso é sabedoria do céu. Portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles, eu sou o Senhor. A Bíblia ela nos apresenta o quê? O que a Bíblia está nos apresentando aqui? Para eu e você, para os reis guardarem os estatutos do Senhor. Será que Salomão conseguiu cumprir esse detalhe na história dele? O homem mais sábio da história, mencionado em Provérbios, o homem que escreveu Provérbios, o homem que tem... Rapaz, eu fui ver a biografia do homem, o homem teve mais de 3.000 provérbios escritos, ele entendia da ciência das plantas, das ervas, dos animais. O homem era muito inteligente, ele tinha um conhecimento que, meu Deus do céu, ele tinha muitos MBAs, muitas pós, tudo, o homem era completo. Ele tinha muito conhecimento. Ele pediu a Deus esse conhecimento e Deus deu. Agora, o que eu e você precisamos? Nós precisamos, com toda a nossa força, pegar a Bíblia e dizer assim, eu não vou olhar nem para a direita, nem para a esquerda, eu vou olhar para a palavra de Deus. A palavra de Deus fala o que é a meu respeito. O que a palavra de Deus fala a respeito sobre finanças, em Provérbios, e na Bíblia toda, mas como nós estamos no livro de Provérbios, o que a Bíblia fala sobre riqueza no livro de Provérbios. Procura, começa a ler, está tendo a leitura todos os dias, pega a canetinha e grifa tudo o que Provérbios fala sobre não ser preguiçoso, sobre não ser avarento, sobre ser diligente nos seus negócios. Eu duvido, se você colocar em prática, se você não vai prosperar. Duvido. Não tem mágica, é o segredo por trás do sucesso das pessoas que cresceram. Tem pessoas que nunca foram na igreja, nem conhecem Jesus, mas conhecem o que está escrito em Provérbios. Eles sabem que tem que trabalhar, que tem que acordar cedo. Eles não ficam esperando a mágica acontecer. E eles vão seguindo aqueles passo a passo. E quando eles se convertem, ele fala, meu Deus do céu, estava na Bíblia. E o livro de Provérbios, ele pode te ensinar grandes coisas, inclusive a não cair na besteira do próprio Salomão. Se você seguir fielmente o que o livro fala, você vai entender. Porque se nós conseguimos cumprir Levítico 18:5, guardar os preceitos do Senhor e honrar o Senhor, eu tenho certeza que você vai passar algumas lutas, algumas dificuldades, que eu passo até hoje. Mas você vai para o próximo nível, você vai para o próximo estágio da sua vida. Salmo 128, do verso 1 ao 4, fala... Amém. Eu não passei os textos, desculpa, viu, pastor? Eu vou correr, porque o relógio não converteu, não. Ele não está com muita sabedoria, não. Ele está com sorte. Salmo 128, do 1 a 4. É bom que eu tomo água. Como é feliz quem teme ao Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como broto de oliveira ao redor de sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Aqui vem outro ensinamento, o homem que teme ao Senhor, ele será abençoado. Aí me fala, o homem que teme ao Senhor e ele segue todos esses preceitos e ele dá certo no casamento, nos negócios, no ministério, em todas as áreas da vida dele, foi sorte ou foi sabedoria? Sabedoria. Tá dentro no pacote. Sabedoria do céu. Quantas vezes, eu estava falando esses dias, você quer conhecer uma pessoa, veja como é que ela ora. Observe, vira um detetive de oração. Fica olhando e veja, sabe aquela pessoa que fica na igreja e ele está do lado da mulher, ô Senhor, que ela começa a fazer aquela comida gostosa no nome do Senhor Jesus. Eu já vi, gente, se vocês parar para olhar, vocês vão ver todo tipo de oração. E a pessoa, mas a pessoa quando está sozinho, ela faz oração, que ela é a pessoa, se você quer saber quem você é, anote isso, viu? Sabedoria do céu, foi Daniel que trouxe essa revelação hoje para vocês. Quer saber quem é uma pessoa? Veja como ele ora no particular. Como ele se apresenta diante de Deus e como ele apresenta suas queixas, seu diálogo para com Deus. Tem muitas pessoas que entram para orar, não oram,
Não pede nada para... Não exalta Deus, não honra Deus, só reclama das pessoas. Senhor, olha, aquele meu funcionário está me fazendo raiva, pega ele, Jeová. Meu irmão, isso não vai resolver, não. Olha, a pastora está muito brava. Não vai resolver, não. Não é a pastora aqui, é a pastora de lá, a minha. Ô, Senhor, fala com o meu pastor que eu quero pregar. Meu irmão, vai estudar a Bíblia. Quando você estiver estudando a Bíblia, o convite vai bater na sua porta, porque isso não é sorte, é sabedoria. Quando você estiver estudando a Bíblia, alguém vai te ligar para você ministrar, se você gosta de ministrar, sabe por quê? Porque é no estudo que você se capacita para entregar a palavra. Não vai ser sorte, vai ser sabedoria. E o Deus que vem em secreto, ele conhece você e conhece seu pastor. Ele vai falar, ó, tá pronto, chama. Por quê? Não decidiu viver pela sorte, decidiu viver pela sabedoria. Então, nós vamos temer ao Senhor, nós vamos fazer o que é certo. Agora, imagina, eu vinha com aquela história falando para vocês que eu fui criado vendo meu avô empresário. E Salomão, que foi criado vendo Davi. Aquele Davi que a pastora leu, aquele trecho poderoso da Bíblia. Deus eliminou todos os inimigos de Davi. Davi foi reconhecido como o quê? Segundo... Foi sorte ou sabedoria? Agora, Salomão foi criado vendo este homem, andando com esse homem naquele palácio. E eu nem vou tocar no pecado, eu vou falar daqui para frente. Salomão, como as crianças estavam aqui de pijama, ele foi criado vendo um homem segundo o coração de Deus. Um homem que era bom negociante, um homem que era bom... Gente, um homem que sabia negociar com Deus, um homem que sabia chegar perante Deus quando errava, e ele conseguia derramar seu coração na presença de Deus e receber favor e graça diante de Deus e dos homens. Então, quando nós decidimos servir ao Senhor com retidão, mesmo quando nós erramos e nós nos apresentamos a Deus, nós encontramos favor de Deus, nós alcançamos misericórdia de Deus, nós alcançamos a graça de Deus, e vão dizer que foi sorte. Que sorte o quê? Foi sabedoria. Sabedoria de parar para dizer, eu vou buscar a Deus, eu vou buscar a palavra, eu vou buscar em Deus e na palavra. Eu não serei guiado pelo que vejo, eu não serei guiado pelo que sinto, eu serei guiado pelo que diz a palavra. A palavra de Deus fala que eu sou perdoado, a palavra de Deus fala que eu sou filho, a palavra de Deus fala que eu sou amado, a palavra de Deus em Efésios 1 fala que nós fomos criados para louvor da glória de Deus. Uma pessoa que foi criada para o louvor da glória de Deus não perde tempo com contenda, não perde tempo com conversa fiada, ela foca naquilo que tem que ser feito, e ela não vive de sorte, ela vive da sabedoria, e por causa que ela vive da sabedoria, ela colhe e come o fruto daquela sabedoria. Provérbios 3, do verso 1 a 16, agora é Bíblia, vou ter que correr, vou botar a velocidade 3. Filho meu, não te esqueça dos meus ensinamentos. Isso aqui já chegamos em Salomão, né? E o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desampare a benignidade, a fidelidade, ata-os ao pescoço, escreve-as na tábua do seu coração e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração e não estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isso saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao filho quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que a prata, e melhor do que sua renda, do que o ouro mais fino, mais precioso, e do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na tua mão direita, e na sua esquerda riqueza e honra.
Meu irmão, minha irmã, se a gente seguir o que esse texto fala, a gente tem resposta para quase tudo em nossa vida. E aqui está falando para uma pessoa que é trabalhadora, porque só tem celeiro quem trabalha. Porque como é que meus celeiros vão transbordar se não tem celeiro? Para o texto falar que os teus celeiros transbordarão, é porque a pessoa tem um celeiro. Celeiro para quê? Para transbordar. Mas o preguiçoso, ele não tem celeiro, ele tem desculpa. E ele vai culpar a sorte, não a sabedoria. Nunca ele vai culpar a sabedoria, ele vai culpar a sorte. Não tive sorte. Meu pai não me ajudou. Minha mãe não me ajudou. Eu não recebi herança. Meu patrão foi malvado. Deus foi mal comigo. Aí chega o pior nível que um ser humano pode chegar. Enquanto ele está culpando o patrão, a mãe, o pai, o irmão, está tudo bem. Mas quando ele chega no nível que ele culpa Deus, acabou, não teve sabedoria para nada. Nem para se apresentar diante de Deus, para pedir perdão e dizer assim, eu vou refazer, eu vou recomeçar. Porque a minha vida é feita de acordo com a palavra de Deus. Eu não vivo por sorte, eu vivo por sabedoria. Até aqui tudo bem? Então vocês estão pegando? E o que esse texto nos ensina? Primeiro, que nós devemos guardar o nosso coração. Se você guardar o seu coração, você vai estar preparado para viver novos estágios da sua vida. Você terá vida longa e paz. Não é só ter vida longa, muitas pessoas têm vida longa, mas têm vida longa sem paz. A proposta é vida longa e paz. A minha bisavó morreu com 110 anos. E ela morreu com muita paz. Ela acordou, ela mandou a funcionária. Isso é coisa do Nordeste, viu, pastor? Você sabe, né, como é, né? A velhinha de 110 anos acordou, aí veio outra velhinha de 80 anos para perguntar o que ela queria comer, aí veio outra velhinha de 95 perguntar qual jornal ia ler. Era uma casa com 3 senhoras, uma de 110, uma de 90 e outra de 85. Todas morreram de ditosa velhice. E ela acordou, tomou seu café da manhã, colocou pó de arroz no rosto, trocou de roupa, assistiu o seu jornal pela última vez, ligou o rádio na Rádio Caturité FM, escutou as notícias dos dias, voltou para a cama, maquiada, penteada, arrumada, banhada e dormiu. 110 anos. Sem nenhum, gente, sem exagero, sem problema, sem nenhuma crise no casamento. Não dá para entender. É um caso à parte. Não vou nem falar sobre isso, porque se virar uma doutrina, a gente está com um problema. Mas ela viveu longos dias e longos dias de paz. Com certeza ela seguiu muitos princípios. A irmã dela morreu com 106. Entendeu? Então o povo foi morrendo velho, seguindo os princípios. E você vai ter vida longa e paz. E mais, você terá vida longa de paz e de prosperidade. Que a primeira parte fala vida longa de paz e prosperidade. E eu oro no nome do Senhor Jesus, que eu quero que vocês coloquem a mão em posição de receber. Pai, eu oro no nome do Senhor Jesus, que os meus irmãos, nós como igreja, nós teremos, meu Pai, o nosso coração guardado, o nosso coração blindado, nós teremos dias de paz aqui na terra, nós teremos dias de prosperidade aqui na terra, nós teremos dias longos desenhados pelo Senhor, porque nós decidimos guardar o nosso coração, nós decidimos, meu Pai, seguir a Tua palavra, nós decidimos seguir toda a Tua lei e seguir todos os Teus preceitos. Pai, se por algum motivo eu sair desse caminho de paz, eu te peço, me devolve para esse caminho de paz, me orienta, me capacita, porque eu não quero viver por sorte, eu quero viver por sabedoria. Então, Pai, no nome do Senhor Jesus, realinha o trajeto nosso nessa noite e que possamos estar nesse caminho onde viveremos uma vida longa de paz e de prosperidade. No nome de Jesus, amém. É isso que vai acontecer nas nossas vidas, quando nós decidimos viver o que a palavra de Deus tem para mim e para você. Salomão chega, e Deus chega para Salomão e pergunta o que Salomão quer. O que é que Salomão pede para Deus? Sabedoria. E Deus, ele fala, porque você não pediu riquezas, você vai ter sabedoria, você vai governar com sabedoria, e ainda vou te dar riqueza e honra, riquezas. E o que aconteceu com Salomão no caminho, gente? Provérbios 4, do 3 ao 6, fala, quando eu era filho, em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe,
Então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te aparte. Não desampare a sabedoria e ela te guardará. Ama e ela te protegerá. Salomão já tinha sido ensinado. Ele não precisava ter tido uma biografia ao contrário, onde ele começou bem. Ele começou muito bem. Ele começou sendo aluno de Davi. Ele começou sendo filho de um rei segundo o coração de Deus. Ele começou fazendo 1000 holocaustos ao Senhor e recebendo do Senhor sabedoria. Ele recebeu riqueza. Se a gente for pegar a riqueza de Salomão, eu fui fazer um cálculo hoje no ChatGPT e lá falou que por dia ele gastava $198 mil com banquete. Para quê? E detalhe, ele ainda obrigava que o povo bancasse os luxos dele, mesmo ele sendo muito rico. Ele apertou as pessoas, ele escolheu viver uma vida de luxo, ele escolheu ter escudos de ouro que hoje valeria $1 milhão. Pega o peso do escudo em ouro e multiplica pelo preço atual. Hoje o quilo de ouro custa, aparece, $650 mil. Porque ele decidiu viver segundo o conselho dele. Um homem que tinha sabedoria, que começou muito bem, que tinha tudo para terminar da melhor maneira possível. Tudo. 1 Reis 3, 12, 14. Eis que faço segundo as tuas palavras. Dou-te coração sábio e inteligente, de maneira que antes de ti não houve igual, nem depois de ti haverá. Também até o que não pediste, eu te dou. Andarás nos meus caminhos e guardarás os meus estatutos e os meus mandamentos, como ouviu Davi o teu pai, prolongarei os teus dias. Ele só esqueceu de ouvir a voz de Deus e não se desviar dos preceitos de Deus em fase da sua vida. O verso 14 fala: se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e os meus mandamentos, como mandou Davi teu pai, prolongarei os teus dias. Provérbios 4:7 fala: a sabedoria é a coisa principal, adquire, pois a sabedoria, sim, contudo, que possuís, adquire o conhecimento. Gaste tempo lendo livros bons, gaste tempo na palavra de Deus, em Deus e na palavra. Se você quer adquirir riquezas para a transformação de uma geração, busque em Deus e na palavra, busque na palavra de Deus, entendimento, conhecimento, faça cursos, façam viagens, vá conhecer o mercado, como o mercado funciona, mergulhe em experiências que vai ampliar a sua visão e vai fazer você ver esse mundo de uma forma diferente, para você dizer: eu vou ter muito, porque os projetos que vão surgir na igreja, eu serei o maior patrocinador. Amém? Porque eu decidi andar diligente, eu vou adquirir sabedoria e conhecimento para viver os melhores dias da minha vida, e não para mim, para minha família, para os meus parentes, para as pessoas que estão próximas de mim, para os filhos de Deus e para o pobre, o necessitado e o aflito, que chegar até mim. Não tem esse negócio, chegar um pobre até você, você vai ter recurso para ajudá-lo. Não é dizer volte amanhã, é dizer eu tenho para servir. Isso é sabedoria ou sorte? Sabedoria. A sabedoria te dará uma jornada de aperfeiçoamento e de crescimento. E nós vamos saber que nesse caminho, nós vamos viver Provérbios 4:18, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até se tornar dia perfeito. E para que essa jornada seja dia perfeito, você precisa guardar o seu coração. Você precisa ficar na palavra de Deus. A sabedoria vai transformar seu comportamento, suas palavras e seus pensamentos. E você vai se transformar em uma nova pessoa. A Bíblia fala em Provérbios 8, 17 a 19, eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riqueza e honra estão comigo, bens juráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado. E o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Tiago 1,5 fala: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhe impropera, e ser-lhe-á concedido. E quem é a sabedoria? Provérbios 8, do 29 ao 30, não responde. Quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não ultrapassassem os seus limites,
quando compunha o fundamento da terra, então eu estava com ele, e era seu arquiteto, dia após dia, eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. A sabedoria que está antes da criação dos tempos. Quem era a sabedoria? Jesus, a sabedoria. Aqui nós estamos voltando para Jesus como a sabedoria. E se eu sei que Jesus é a sabedoria, aonde eu vou buscar sabedoria? Sabendo que a prosperidade começa na alma. Amado, acima de tudo, faço vosso que tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Não tem como, 3 João 1:2, não tem como uma pessoa ter riqueza sem ter uma alma rica. Muitos não estão tendo riqueza porque a sua alma está pobre, miserável, sem alimento, sem vida. E é aqui que está a chave. Minha alma, as minhas emoções, os meus sentimentos serão fortalecidos no Senhor. Eu viverei pela palavra de Deus. O mundo vai dizer que eu não posso, que eu não consigo. A palavra de Deus fala o que? Eu vou substituir o que o mundo fala pelo que a palavra de Deus fala ao meu respeito. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4:19. E eu quase que termino com palavras de Salomão. Eclesiastes 7:8. Melhor o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. No final da vida, ou no caminho, Salomão se perde. Ele constrói um templo para o Senhor, ele constrói palácios para ele, ele se junta com mulheres que ele não deveria ter se juntado, ele gastou seu dinheiro com prazeres, com riquezas, com coisas. O homem teve mulher demais, sogra demais, cunhado, nem perde a conta de cunhado. E ainda se envolveu com quem não devia se envolver. Ele praticamente fez o caminho de volta ao Egito quando ele se casou com mulheres do Egito. E diz a palavra que ele construiu templos para essas mulheres, queimar sacrifício para o Deus falso. E Deus não divide a sua glória. E o fim de Salomão não foi como o fim de José, porque lhe faltou o quê? Sabedoria. Mas, meu irmão, faltou sabedoria para o homem mais sábio. Por isso nós temos que, todos os dias, pegar o livro de Provérbios e dizer, eu vou aprender, porque a melhor pessoa que pode nos ensinar é uma pessoa que errou. E ele falou assim, não faz como eu fiz, adquire a sabedoria, compra, amarra ela nos teus pescoços, escreve no teu coração, porque isso será libertador, será salvação, será cuidado para tua alma. E o próprio Salomão que errou, ele escreveu sabedoria, e todas as sabedorias que estão escritas foi inspirada por Deus. Então, o erro dele não invalida o que está escrito é transformador. E nós vamos decidir a partir de hoje, andar na sabedoria da palavra de Deus, andando, trilhando, correndo um caminho, aonde nós iremos perseverar, e nós não vamos falhar no que diz respeito a honrar a Deus. Não abandone o livro dessa lei. O que Deus falou para Josué, medita nele dia e noite, não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Desde o começo, Deus estava orientando, medita neste livro. E se você meditar nesse livro, você vai saber todos os dias que a sua vida é uma vida de sabedoria e não uma vida de sorte. E para finalizar de verdade, a sabedoria que eu preciso hoje é entregar a minha vida por completo para quem me amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando você receber essa sabedoria,
o seu caráter será transformado, suas finanças serão transformadas, seu modo de falar, seu modo de agir, seu modo de pensar será transformado e você vai viver a verdadeira sabedoria que vem do alto. E eu quero liberar sobre a sua vida hoje, Pai, no nome do Senhor Jesus. Como igreja, nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor Jesus e te pedimos que a tua sabedoria entre em nossas vidas. Eu me comprometo, Senhor, que eu vou buscar na tua palavra resposta do alto, para que a tua sabedoria faça parte do meu viver. Eu entrego por completo os meus medos, eu entrego ao Senhor a minha adoração, eu entrego ao Senhor a minha vida, e eu me comprometo de buscar na tua palavra a sabedoria que só o Senhor pode me dar. E o meu fim será melhor do que o meu começo, porque eu decidi, no nome do Senhor Jesus, viver em sabedoria. Amém? Você crê nisso? Então que Deus abençoe sua vida. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e você vai viver para a glória de Deus. Eu profetizo que até o Natal haverá uma transformação na sua vida como nunca. Porque você vai decidir no caminho desse percurso, dessa série de sabedoria, você vai receber ferramentas para a próxima estação. Você vai receber de Deus ferramentas para a próxima estação. Essa série não foi da cabeça da pastora, foi do coração de Deus. E do coração de Deus para o seu coração, para viver um tempo novo, um tempo de abundância, um tempo de crescimento e, sobretudo, um tempo de comunhão com Deus e com sua palavra. Pai, olha os teus filhos. Começou um novo tempo, começou uma nova história, começou uma nova estação. Sabe por quê? Porque nós entregamos a nossa vida por completo ao Senhor e decidimos viver na tua sabedoria. Amém. Deus abençoe vocês.